Bom, nesse nosso primeiro programa aqui, o tema, né, do nosso programa inicial, nosso programa piloto, é Socorro, eu tenho um filho com problemas de comportamento. Eu estou aqui com a Mônica, que é a nossa coordenadora de educação infantil. Já vou começar deixando a Mônica se apresentar e tudo mais, né? E ela vai ser a entrevistada da noite. Por favor. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Tudo bem com vocês? Que prazer estar estreando, né? Esse programa do Colégio Pectros. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho como me tornei, né, professora da educação infantil, que eu sou apaixonada. Já estou há 8 anos atuando como professora. Este ano estou como coordenadora da educação infantil aqui no colégio. E muitas experiências vividas, não só como pedagoga, como professora, né? E como mãe também. E hoje nós vamos falar sobre o comportamento. Tem muitas dúvidas, até mesmo a professora em sala de aula, como vai lidar com aquele aluno com um certo comportamento. E hoje o nosso tema é esse. Ah, legal. Pode não parecer, gente, mas a Mônica tem um filho de 14 anos, Tem um né? adolescente de 14 anos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso da adolescência também. Não hoje, né? Hoje é mais voltado para as crianças. Mas teremos oportunidades para falar sobre adolescentes também, que estou aí. Legal. Bom, então vamos lá, gente. Qual que é o formato do nosso programa? Eu trouxe aqui algumas perguntas, né, que eu já deixei meio que separada, que o objetivo é tentar responder essas dúvidas, né, que os pais possam ter, tá? Exato. E a primeira pergunta, nós vamos começar aqui, como o comportamento dos pais pode influenciar no emocional do filho, Mônica? O emocional, nós temos que tomar muito cuidado, né? Que às vezes nós cobramos tanto dos nossos filhos, mas nós esquecemos que nós refletimos aquilo nele. Que às vezes nós estamos naquela rotina corrida e às vezes aquele dia que você está com pouca paciência é aquele dia que o seu filho fica te enfrentando. Mas você já parou para pensar o porquê que ele está dessa forma? Já pararam para pensar o porquê que às vezes ele está respondendo demais vocês? O porquê que ele não segue regras? E aí entra o emocional, né? Que às vezes a gente esquece de ter esse olhar para os nossos filhos. O porquê que a gente tem que tomar muito cuidado ao trabalhar os sentimentos das crianças. Porque às vezes, no dia a dia, na família, nós não se atentamos a isso. Vou dar um exemplo bem simples, como que a gente pode prejudicar o emocional do nosso filho. Às vezes o filho fica o dia todo na escola, a mãe está trabalhando, e ele chega toda com aquela ansiedade para chegar e falar o que ele fez durante o dia dele na escola. E a mãe chega e vai falar, olha, eu tô sem tempo, depois você me fala, e o filho já bloqueia aquilo na hora. E isso acaba com ele, porque ele já pensa que é um peso ele chegar e querer falar do dia dele, né? E às vezes na correria a gente faz isso sem ver automaticamente. E isso prejudica o emocional dele, porque ele vai ficando acanhado, ele não vai querer mais falar. E aí, no dia que você estiver interessada em saber como que foi a rotina dele, vocês podem observar que ele não quer falar mais. E aí, muitos pais me questionam, Alana. Mônica, eu pergunto pra ele não quer me falar. Mas e aí, onde será que foi o erro? Tá nele? Muitas vezes, a gente olha as crianças como adultos, e eles não são adultos. Eles pensam de formas diferentes. E a gente tem que tomar muito cuidado para compreender isso com eles. Né? E o emocional... algo a mais ainda na infância, né, na primeira infância. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente prejudica o emocional da criança, isso leva para a adolescência e para a vida adulta e não tem como corrigir. Então, dependendo do comportamento do pai, ainda mais o comportamento negativo, isso é um sinal de comportamento negativo que está bloqueando o filho. Então, essa questão dele não querer chegar a falar como que foi o dia dele, porque é algo que foi punido lá atrás. Então, isso já atinge o emocional dele também, né? Elogiar sempre que preciso, né? Ele fez uma atitude legal, você deixou, olha filho, hoje você tem que arrumar o seu quarto, ele arrumou, fez lição de casa, caprichosa, elogia. Né? Porque daquela questão também que ele faz por obrigação, a gente tem que elogiar, tem que incentivar. Porque tem crianças que a gente só consegue algo deles através de elogios, incentivando. Mas alguns pais podem ter a dúvida, nossa, mas será que ele não vai ficar muito mimado? Ou, enfim. Sim, então aí tem que ter esse cuidado, Alan. Quando é algo que é da obrigação da rotina, que ele tem que levantar, arrumar a cama, arrumar o brinquedo que ele brincou, isso é da obrigação dele, certo? É da obrigação dele, então não tem por que elogiar. Mas é a questão, quando às vezes ele demonstra um comportamento negativo, uma birra, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo. Ele fez uma birra em uma loja porque a mãe não quis comprar aquele brinquedo que ele queria da preferência dele. E aí, em certo momento, a mãe vai conversar com ele para ele não fazer isso mais
e chega um momento que eles vão em uma loja, ele não faz essa birra, entende? Então, às vezes a mãe fala assim, vou dar um brinquedo por causa que ele não fez isso. Não, primeiramente, calma, mãe. Elogia ele. Nossa, que legal do seu comportamento, você está vendo? Dessa forma, você pode ganhar sem precisar fazer birra. Então, tomar cuidado, não confundir com que é algo da obrigação dele, que isso não precisa ser elogiado. E isso é muito importante também, trabalhar a autonomia das crianças, né, Alan? Sim, legal. Muito importante. Bacana. Legal, agora a segunda pergunta, hein, Mônica? Vamos lá. Como o comportamento dos pais pode influenciar nos resultados escolares? Agora sim, não discutindo tanto o desenvolvimento como pessoa, mas em resultado mesmo, né? De desenvolvimento cognitivo, etc. e tudo mais. No ambiente escolar, é principal essa parceria de da pai e mãe. Por que eu falo pai e mãe? Porque hoje nós temos famílias que são casais separados, né? E nós temos que ter uma mesma comunicação. Às vezes está acontecendo algo em casa, a gente conhece esse aluno, você não pode ser... Aliás, eu vou até fazer um parênteses aí, uma pergunta 2,5 depois, é como lidar com essa situação, né? O que a gente recomenda aqui na escola, mas pode continuar na primeira pergunta. E o que acontece? Nós temos um aluno, nós sabemos do comportamento dele, a gente sabe como que é o processo de aprendizagem dele, e chega um ponto que esse aluno começa uma regressão. E aí nós, como professoras, o que será que está acontecendo? A gente preocupa se é alguma coisa que mudou na sala, se a professora que é diferente, e aí a gente volta no comportamento dos pais em casa. Uma dúvida, o que a gente pode classificar como regressão? Como é algo que não está ligado à faixa etária dele. Uma coisa bem simples. Aluno de 5 anos, ele já vai ao banheiro, certo? E aí um aluno de 5 anos, ele começa a fazer as necessidades na roupa. É uma forma de regressão. É um sinal. Ou é um aluno que o processo de aprendizagem dele estava ótimo e ele começa a regredir, começa a ter dificuldades. Por exemplo, ele sabia fazer alguma coisa que de repente ele não consegue. Exato. Era uma criança que interagia muito com os amigos, hoje não interage mais. Era uma criança sempre sorridente, brincalhona, hoje ela fica corrida ali na sala, não quer conversar com ninguém. Então isso, Mônica, mas é alguma questão de processo de aprendizado? Pode ser, mas geralmente é algo que está acontecendo em casa. E vou dar outro exemplo bem simples. Tudo que acontece em casa a escola tem que ser informada de algo que a gente sabe que vai prejudicar o filho na escola. Até mesmo um cachorrinho, né, que ele perdeu, um ente querido que às vezes vó, tio que faleceu, o aluno também influencia no processo de aprendizado dele, no processo social, os pais que divorciam, né, às vezes de imediato o aluno não vai apresentar, né, algum comportamento, mas depois de 1 a 2 meses ele começa a demonstrar. E isso prejudica muito o processo de aprendizado dele, porque na cabecinha dele a criança é muito inocente, então ela não sabe lidar com esses sentimentos. E nós, quando isso chega para a escola, que a gente sabe o que está acontecendo dentro da casa dele, o comportamento, né, de às vezes o pai está muito nervoso, ele mudou o jeito, às vezes o pai era calmo, agora ele está agressivo, por questão de trabalho, né? Coisas particulares que cada família tem. Mas é importante trazer pra gente, porque a gente vai saber lidar com essa criança aqui na escola. E às vezes aquela criança que era muito calma, ele chega num tom, ele começa a falar diferente com os amigos, com a professora, né? De um tom meio agressivo, meio nervoso, mas é porque ele está acontecendo isso dentro da casa dele. Ele está refletindo pra gente, olha, eu não tô bem, eu não tô legal. É uma forma dele demonstrá-la. E desse comportamento de pai, mãe, irmãos que influenciam também, né? A diferença de idade, às vezes de faixa etária, que a adolescência a gente sabe que é uma fase meio complicada de se dar, né? De lidar. E às vezes essa criança, ela vem demonstrando atitudes que não era dela. Então a gente começa essa regressão, a gente começa a observar isso, a gente começa a comparar o que ela era antes e o que ela está demonstrando agora. E a gente sabe a faixa etária de cada aluno, como que ele deve estar no processo de aprendizado. E quando isso começa a cair, você pode perceber que não tem algo que não está se encaixando aí. Né? Então, eu acho que talvez uma dica para você, pai, é ficar atento aos sinais. Exatamente, né? exatamente. Tentar, número 1, né? Trabalhar em conjunto com a professora do seu filho, né? E em casa também tentar identificar esses sinais, talvez de alguma coisa errada que esteja acontecendo, ou de alguma mudança familiar que aconteceu também. Isso, né? Tem que ter essa parceria sempre, Alan, porque às vezes a gente, até nós como professoras, achamos que há algum ambiente que não está legal ali dentro da sala com ele.
ou ele gostava de algum amiguinho, o amiguinho sentou em outra mesa, tem muito ciúme entre crianças, né? Mas aí a gente começa a observar que, assim, olha, tem alguma coisa aí que não tá batendo, aí é o comportamento dos pais que estão refletindo. Entendi. Não só os pais, eu achei super legal você citar irmãos também, né? Irmão, primo, etc. Eu tô há 5 anos aqui no Pectros, né? E eu observo que o que já aconteceu, né? Eu vou falar de casos que já aconteceram aqui, que nós conhecemos, né? De repente uma criança de 4, 5 anos chega falando palavrão, né? Exato. E daí outra mãe fala, o fulaninho chegou em casa falando palavrão porque a coleguinha dele fala palavrão. E de repente a gente, né, a professora, a coordenação na época avaliando, descobriu que era um irmão que assistiu um youtuber que falava palavrão e que uma criança de 4 anos achou legal assistir também, porque era o irmão dele, é o momento que o irmão dele, e estava assistindo uma coisa de classificação etária que muitas vezes não era correta. Né? Mas olha o trabalho até chegar lá, né? Sim, até o trabalho para poder descobrir o que está acontecendo. E é uma questão também muito importante, Alan, que às vezes nós pais erramos. Pai erra todo dia, a gente falha, né, tentando acertar. Todos nós, mas né? Tomar muito cuidado com assuntos que são assuntos de adultos perto das nossas crianças. Porque, igual eu falei, eles têm uma dificuldade muito grande, uma imaturidade para lidar com isso. Sim. E aí eles chegam na escola, eles não sabem chegar para a professora, né, para quem esteja com eles e colocar isso para fora. Sim. Né? Então tem que tomar muito questão da influência, igual você falou assim, de palavrões. E a escola a gente não ensina isso. Mas às vezes ele nem sabe o que ele está falando, mas ele ouviu em casa e ele acha legal, vem e traz pra gente. Então tem que tomar muito cuidado. A postura dos pais nessa questão também é muito importante. Né? Tomar muito cuidado porque a gente tem que falar o vocabulário da criança, porque não adianta a gente tá com um problema X em casa e a gente quer colocar isso na cabeça dele, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Né? Então, tentar falar a mesma fala da criança. Está com um problema em casa, tenta resolver primeiro, depois a gente passa para ela. A gente não precisa envolver ela diretamente nos problemas que a gente tem. Porque quando isso acarreta o processo de aprendizagem dela, isso prejudica muito ela, Alan. Prejudica muito, porque aí a gente vai ter que trabalhar o emocional dela, o que está acontecendo, a solução desse problema, e depois que ela estiver bem, que a gente entra no processo da aprendizagem. Entendi. Então, na verdade, tem uma ligação muito forte entre o emocional da criança e o desenvolvimento dela durante... Muito, que entra a regressão. Se o emocional da criança, nós adultos... Que, na verdade, já é uma coisa grave, né? Quer dizer que algo já aconteceu, influenciou forte, e você vai ter que trabalhar para conseguir recuperar. Olha o que acontece, Alan. Os pais não informam a escola de alguma mudança, algum problema que eles estão em casa. Sim, que é bem comum, né? Exato. Felizmente, pais informem o seu coordenador. É muito importante. Por mais, às vezes, tem assuntos, né, que são pessoais, mas assim, já chega, olha, meu filho vai ter uma alteração no comportamento, que está acontecendo alguma coisa em casa, a gente já vai preparar ele para isso, certo? Sim. E aí vai acontecendo uma cadeia de erros aí. Porque a criança já chega, ela demonstra essa regressão no comportamento dela, já atrapalha o processo de aprendizagem, o humor dela muda completamente, ela fica uma criança muito agressiva. Mas aí o que acontece? O erro nosso de pais. A gente quer arrumar a solução, mas a gente não sabe, a gente não chega para falar, opa, peraí, o que será que aconteceu com o meu filho chegar nesse ponto? Onde que está o erro? Vamos procurar, vamos ajudá-lo. É um sinal que ele está pedindo ajuda. E aí quando entra a família e a escola junto, o resultado é só sucesso, né? Mas tem que tomar muito cuidado. O comportamento do pai, ele reflete do pai, não, do quem que ele convive em casa, irmãos, amigos. Né? O ambiente favorece muito isso para ele. E quando o ambiente dele não está legal, os pais não estão bem, isso reflete nele na escola também. Sem dúvida. Eu queria até, assim, né, que a minha área de tecnologia, falar para os pais que estão assistindo, né, assim, cuidado absurdo com classificação etária dos conteúdos que você passa para as crianças, né? Então, existe uma certa idade para você consumir determinados conteúdos, claro. Né? Então, por exemplo, eu já vi pai de criança de 5 anos, 5, 6 anos, liberando WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., e a classificação etária, sempre falo isso nos meus vídeos, né? Classificação etária dessas redes sociais é 13 anos, né? Não só porque ela vai estar sendo exposta a um ambiente não seguro, mas também porque muitas vezes o cognitivo dela, o psicológico dela não está desenvolvido o suficiente para entender que, por exemplo, sei lá, ela pode sofrer bullying digital, etc. E falar, não, está acontecendo um problema, eu preciso comunicar com meu pai, minha mãe, etc. Tá? E muitas vezes quem dá essas ferramentas é o próprio pai.
Tá? Então, se você for dar essas ferramentas, não que eu seja 100% contra, tá? A própria Organização Mundial da Saúde recomenda no máximo aí 2 horas de utilização de telas, etc. Não que seja proibido, mas que você tenha muita ciência do que seu filho está assistindo. Por exemplo, meu pai vai assistir Vingadores, eu vou assistir Vingadores com meu pai. E você vai ver que Vingadores tem classificação etária, sei lá, 16 anos. Então, obviamente, não é para uma criança de 5, 6 anos. Tá? É assim, tem que levar a sério mesmo isso, tá, pais? Eu sei que, nossa, Alan, mas está sendo... É verdade, isso influencia no desenvolvimento do seu filho, sim. E depois vai ter um problema aí para a tia Mônica resolver depois, né? Para descobrir que foi um filme que ele assistiu. E olha, uma coisa que você está falando muito importante, e aí a gente para um pouco para pensar. Que às vezes os pais colocam isso, Alan, porque às vezes aquela criança está agitada, ele quer fazer algo e ele quer que ela fique quieta ali e não amole ele para nada. Mas aí isso aí, ele procura uma solução, mas ele não resolve o problema. Porque às vezes a criança, ela tá querendo chamar a atenção, não é preferível assistir com ela um filme da faixa etária dela, ou pegar, né, um jogo de memória para brincar com ela, um momento de leitura, porque às vezes a gente terceiriza isso também para a tecnologia, a gente não tem essa preocupação da faixa etária e acaba prejudicando, porque às vezes tem uns alunos de 4, 3 anos que assistem filme de terror, e aí chega amedrontando a gente já viu uns desenhos bizarros, sim, né? Eles fazem uns desenhos que dão medo. Né? E não é da faixa etária deles, não é da faixa etária. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que às vezes a gente procura uma solução, mas não resolve o problema. Isso tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu particularmente não sou 100% contra tablet mesmo para criança na educação infantil. Claro, sabendo o que é, que aplicativos que estão sendo liberados, enfim, né? E também levando em consideração esse aspecto de não trabalhar mais de 2 horas por dia de tela também, para não sobrecarregar o seu filho, né? Mas, obviamente, isso é super importante e ninguém faz. Assim, vamos ser sinceros, né, gente? Eu já ouvi que alguns pais fazem, mas é uma porcentagem muito pequena. Então, comece a fazer isso. Mas Alan, eu não sei, eu não sou de tecnologia. Então, não libera. Tá? Se você não for colocar o parental control, né, o controle parental para os seus filhos, não libera. É isso. Bom, então vamos lá. Esse tema é bom, legal. Né? É verdade. E tem jogos educativos também que pode colocar, né, Alan? De acordo com a faixa etária. Vamos lá, as crianças que estão em Jardim 2. Vamos colocar a família Silab, que tem vários jogos que eles formam palavras. Algo que ele vai interagir, que é da idade dele. E não, assim, algo que ele não está preparado para isso e a gente joga isso para ele. Tem que tomar cuidado. Tem uma dica de aplicativo para educação infantil que chama Lingo Kids. Eu acho que ele é só em inglês, mas ele é de alfabetização. Então... Ele tem que pegar o dedinho e fazer no tablet o A, o B, o C e por aí vai. Legal. Né? Ele é 100% em inglês, mas é bem interessante aí que é para a idade das crianças, né, de educação infantil. Muito bom. Bom, vamos lá. Terceira pergunta. Rotina de casa influencia? A gente já trabalhou um pouquinho desse ponto, mas aqui eu gostaria que você entrasse um pouquinho mais profundamente, porque entender o quão importante é a rotina para o desenvolvimento da criança na primeira infância. Nossa, a rotina é algo primordial na infância. Eu gosto de dar exemplos para vocês entenderem que eu estou falando como professora e como mãe também, como coordenadora, para a gente entender um pouquinho sobre isso, né? A criança não tem horário para nada, ela não tem horário para dormir, ela não tem horário para se alimentar, e aí você chega e fala assim, Mônica, eu não consigo colocar meu filho para dormir antes das 9, ele vai dormir meia-noite, e aí o pedagógico dele começa às 7, o aluno está dormindo lá na mesa. E a gente já viu isso, né? Algumas vezes. Muito. Mas aí começa, você tem a rotina, porque criança segue muito exemplos, né? E o pai, a mãe em casa segue uma rotina, tem horário para tudo. Por isso que às vezes muitos pais procuram a escola e falam assim, eu preciso colocar o meu filho na escola porque ele tem que ter uma rotina regrada. E às vezes em casa não tem. E isso prejudica muito a criança. Por que eu falo que prejudica? Até na alimentação, Alan. Porque se uma criança dorme muito tarde, quantas refeições ela está fazendo? Será que ela está se alimentando bem? Faz sentido. E aí o pedagógico, às vezes, ela tem que vir para a escola às 7 da manhã. Ela já acorda mal-humorada, porque ela não dormiu bem. Aí ela vai ter o sono, ela não conseguir prestar atenção na aula, e aí vai desandar tudo. E uma coisa que é muito importante, às vezes a mãe chega de manhã para trabalhar, é aquela loucura, a mãe já acorda atrasada, pega a mochila, pega a lancheira, e a criança, ela fica sem saber o que fazer. E aí vocês falam assim, nossa, mas ela não me ajuda em nada, ela não presta atenção, esqueceu de pegar a agenda, esqueceu de pegar a mochila para ir para a escola. Mas espera aí, mãezinha, essa obrigação é da criança? Não é. Então, se a gente não tem a rotina como pai, como mãe, não tem como a gente cobrar a criança. E a criança,
isso já a gente fez testes em crianças da questão de rotina. Aquela criança que chega em casa, ela toma o café da tarde, ela toma o banho, ela tem aquele horário da lição de casa, e 9 horas, 8h30 ela já está dormindo. O rendimento dela na escola é outra coisa, Alan. Agora aquela criança que ela não tem horário para se alimentar, aí vem o problema de obesidade, às vezes na infância, que, né, é algo muito perigoso. E aí a criança, ela fica toda nesse sistema que ela não sabe. Aí os pais chegam e falam assim, Mônica, ela não consegue prestar atenção em nada que eu falo, e aí tem um déficit de atenção na sala. Não é porque a criança tem algo que tem que levar em psicólogo, tem que levar... Não, às vezes é uma coisa, falta de rotina em casa. Entendeu? Lição, principalmente quando as crianças começam a ter lição de casa. É muito importante vocês terem um horário e um momento, um lugar para ela fazer a lição. A criança não sabe se é na hora da janta que ela... Ou a criança está jantando e está fazendo a lição, ela vai conseguir aprender? Isso para crianças do meio período, certo? Integral, teoricamente, elas já fazem tudo aqui, certo? Sim. Mas a rotina para elas também é muito importante. Não, sim. Eu acho legal até para você pai, né, que é aqui do colégio, você sabe que tem meio período, né, que é um dos formatos, e integral. Sim. Eu acho que é legal depois a gente mostrar um passo a passo, assim, para o pai chegar em casa, o que a gente sugere que vai ajudar o aluno a ter um resultado melhor. Né? Exatamente. Até para quem é de período integral, né, quando ele chega em casa, a primeira coisa que vocês devem fazer, ele está cansado, chega a dar um banho, deixa ele tomar um banho, ele precisa do brincar, que as crianças adoram o brinquedo, né? E ter aquele momento de pai e mãe. Aí a criança às vezes chega em casa, não tem horário para comer, não tem horário para tomar banho, ele vai tomar banho 11 horas, ele vai jantar 11h30 e vai dormir meia-noite. Tá. Isso até para o crescimento da criança influencia. Então, a rotina do pai, às vezes a gente cobra da criança, mas a gente tem que dar exemplo. Se a nossa rotina é toda conturbada ou a gente nem tem rotina, a criança ela não consegue focar em nada que ela faz. Não consegue focar. Então, por isso que às vezes a mãe fala assim, eu já falei para ele 10 vezes tomar banho, ele não vai. Mas e aí? Ele tem horário para isso? Eu pedi para ele comer, ele não come. Mas e aí? O horário, a rotina, tá tendo rotina dentro da sua casa para isso? E às vezes também é muito importante, Alan, que às vezes tem irmãos. A rotina tem que valer para os dois. Não adianta a gente cobrar de um que ele tem que seguir aquela rotina e o outro não. A rotina em casa começa do pai, da mãe, vem para os irmãos e tem que seguir ela à risca. Né? Agora, a questão do integral, qual que é a sua dúvida que você disse? Por exemplo, né, vamos pensar assim, né? É meio período, né? Então, o aluno ele chega em casa, provavelmente ele vai ter essas atividades como você falou, né? Um café da tarde, etc. Né? E por aí vai, né? Fazer a lição, né? E tudo mais. Agora, pensando no aluno do integral, que aqui ele já comeu, ele já fez a lição, etc. O que você recomendaria de rotina para alunos que são do integral? Que vai chegar à tarde em casa, né? 18, 19 horas. Isso, vai ter pouco tempo para ficar com o pai. Exato, porque ele já chega um pouco cansado, né, Alan? Sim. Então, a primeira coisa, o primordial para o aluno do integral é ele chegar a tomar banho, porque ele vai chegar exausto, porque a gente faz muitas atividades com eles aqui. Então, eles vão chegar cansados. Então, o primordial, o banho dele, para ele descansar um pouco, e a alimentação dele, tá? É a alimentação. O que acontece geralmente com alunos do integral? Eles já chegam em casa e eles já dormem. Eles já dormem. Então, a mãe não tem essa rotina da alimentação antes, ele dorme, aí ele vai acordar que horas? Que ele vai acordar com fome. Ele vai acordar 9, 9h30, ele vai se alimentar, o sono dele acabou, ele vai dormir tarde novamente. 11, 11h30. Então, a criança já vem também cansada para a escola. Entendi. Então, primeiramente, a alimentação, dar um banho, deixa ele tomar banho, aquele momento do pai e mãe brincar, saber como foi o dia do seu filho é muito importante, tanto de meio período como integral. Ter aquela conversa gostosa de criança, sabe? Que criança, quanto mais você pergunta, mais eles falam, entra no mundo da imaginação deles, mas a rotina é essencial. Porque às vezes a criança chega em casa, a mãe nem sabe se é horário para comer, se pode tomar banho, se é hora de brincar, e a mãe fica com uma dificuldade de impor regras, porque regras também vêm através de rotina. Entende? E seguir isso. Claro que tem dia, final de semana, né, a rotina vai sair mesmo. Tem que fazer isso com as crianças também, final de semana, deixar eles dormirem um pouquinho mais tarde, né, comer algo que eles gostam, mas é primordial a rotina na vida deles por questão de regras, o empenho deles na escola, isso conta tudo através da rotina. E legal. O pai tem que tomar cuidado porque a rotina começa neles e depois reflete no filho, né? Legal.
Entrando essa pergunta aqui, você já meio que respondeu, mas eu acho que a Sim. gente pode entrar um pouquinho mais nela, né? O impacto que tem na alimentação do filho em relação ao comportamento, né? Se existe realmente uma ligação direta entre como ele está se alimentando, se, sei lá, ele está comendo açúcar ou ele está comendo muito tarde, e como que isso pode influenciar no comportamento dele. Bastante. Vamos lá. O que os pais têm muita dificuldade é da questão da alimentação da criança e alimentação do pai e da mãe dentro de casa. Porque é exemplo também, né? É exemplo. Eu quero que o meu filho come fruta, eu quero que o meu filho come salada, mas você come? Não, eu não gosto. Não gosto, não como. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É igual eu falo, pai e mãe é exemplo para tudo. Então se a gente primeiramente quer uma alimentação equilibrada para os nossos filhos, a gente tem que incentivá-los. É por isso a gente tem o nosso projeto Descascando, né, das frutas, fazer pratos criativos para incentivar as crianças a comer. E aí vocês me perguntam, Mônica, mas eu não gosto, eu quero que ele come. Ele não vai comer, ele não vai comer. Não adianta, às vezes tem pais que têm intolerância, tem algo, né, com restrição alimentar, mas a gente tem que incentivar o filho. A criança gosta muito de comparar. Fala assim, olha aqui, eu como mãe falando, eu vou fazer um prato super bonito com saladas e legumes, e eu falei assim, olha, vamos comer, eu vou comer junto com você, vamos lá? E colocar também para o filho. E aí não adianta você querer que seu filho seja uma criança saudável se você está comendo só lanche, só pizza, refrigerante. Então, isso é algo que quando ele já tiver maturidade, ele vai falar assim, mas mãe, por que eu não posso comer o que você come? Uhum. E aí, o que você vai responder? Mesmo porque isso é uma coisa interessante. Eu estava assistindo uma live de uma nutricionista falando sobre memória afetiva ligada à alimentação, né? Então, a criança tinha uma memória afetiva de pizza, hambúrguer, etc. Que, sei lá, quinta e sexta-feira é o dia do lixo, né? Vamos dizer assim. E daí o pai comprava, isso está na cabeça da criança, foi criando, né? E se tornou um adulto que tem essa memória afetiva com, muitas vezes, uma alimentação que não é tão saudável, que né? não é tão saudável. Ai, mas eu não posso ter o dia de eu comer um lanche com ele? Claro que pode, vocês têm todo o direito. Mas a gente tem que pensar muito que a criança está em fase de crescimento, né? E ela precisa de uma vitamina, ela precisa de comer verduras, legumes, frutas. Tem criança, e outra coisa também, Alan, que eu sugiro, não obrigar a criança a comer todas as frutas. Tem uma fruta que ela gosta mais, né? Então, deixa ela comer aquela fruta. Tem um legume que ela gosta também, não precisa, se ela comer um ou dois, está ótimo. Mas o pai também tem que incentivar. Sim. Tem que incentivar. Às vezes está lá no almoço, tem uma batata frita, e a mãe gosta de comer só batata frita, arroz e feijão. Aí chega na hora do filho dela, ela quer que ele come verdura, ele não vai comer. Sim. É muito interessante até, citando isso que você está falando, Mônica, que aqui no colégio a gente percebe isso, às vezes as crianças da educação infantil, né, que elas vêm de casa, elas vêm com várias séries, assim, são uma série de restrições que elas criam. Falam, não, eu como arroz, mas não como feijão, como isso e não como aquilo. E conforme elas vão ficando aqui na escola, no integral, elas vão perdendo isso, né? Vão perdendo, porque elas vão convivendo com os outros alunos e tem aluno que come de tudo. Então, um vai incentivando o outro, né? E a questão, o que isso pode influenciar a alimentação no ambiente escolar? Porque às vezes aquela criança não está comendo nada de vitamina, então ela vai dando uma anemia nela. A anemia também prejudica no processo de aprendizagem, por causa que ela não consegue ter o foco na aula, ela tem um déficit de atenção muito grande e uma sonolência sem fim. Então ela não consegue fazer nenhuma atividade física, que é como se fosse uma preguiça, mas é algo assim que ela não tem vontade. Aí você vai pesquisar o que é a alimentação dela. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a criança tem muita energia para gastar. E quando a gente não está repondo essa energia com alimentação, então ela vai ficar sem algo para poder fazer aí. Tem que tomar muito cuidado com a questão da alimentação. E falando novamente, que os pais são exemplos de tudo, Ala. Às vezes eu tenho algo que eu como e meu filho não gosta, né? Mas aí eu tento fazer um balanceamento aí para me dar o exemplo para ele. Ainda mais agora na adolescência, que tem que ter uma alimentação também, né? Por causa do crescimento. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essas besteiras que fast food oferece, que é algo rápido, né? Sim. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a criança ela só gosta de lanche, ela só gosta de batata frita, mas vamos lá, o que isso está oferecendo para ela? Tomar cuidado. Legal. Inclusive, eu tenho aqui dados, né? Eu li um estudo recente da Organização Mundial de Saúde que falou que
o excesso de açúcar está ligado na primeira infância a desenvolvimento de hiperatividade, dificuldade de concentração e irritabilidade, né? Então a criança está consumindo muito açúcar, de repente ela começa a ter um comportamento agressivo, etc. E você, nossa, vou levar no psicólogo, no psiquiatra, etc. E no fundo era só açúcar. É algo simples, né? Para ser resolvido. Legal. Bom, vamos lá para a próxima pergunta, então. Esse eu acho que é uma pergunta interessante porque encaixa em tudo isso que nós estamos fazendo. Imagina que foi aquele dia, nossa, horrível no trabalho, problema em casa, marido, mãe, tio, avó, enfim, né? Uma série de problemas. Como a gente consegue, num dia tão difícil, manter ou positivo, ou o jeito que a gente vai conseguir chegar no nosso filho? Como que eu faço alguma dica para eu respirar, né? E não chegar e acabar passando tudo isso para a criança. E depositando tudo isso nele, né? Porque tem dias difíceis, e é igual eu falo, Alan, é o dia que você tá mal, é o dia que os nossos filhos mais testam a paciência da gente. É o dia que mais testa a paciência, é o dia que você não tá podendo ninguém respirar perto de você, ele vem e faz tudo pra te irritar, não é? Parece que sabe, né? Exato, aí vem e enfrenta a gente, mas aí é uma coisa tão simples, Alan, porque a gente reflete isso neles. Se a gente tá nervoso, a gente vai deixar eles nervosos mais ainda. Então, o dia que nada deu certo, o trabalho aconteceu algo que não foi muito legal, chega em casa e tentar separar isso, Alan. Tentar separar. Porque a criança, tadinha, ela não sabe lidar e ela é cheia de amor pra dar, né? Então, chega em casa, os problemas que aconteceu, deixa ela pra fora. E como pai, mãe, como foi seu dia? Brinca com ela. Tenta não, porque às vezes, quando a gente chega em casa, uma coisa que não é para chamar atenção, a gente já briga com a criança, que coloca ele de castigo, mas e é algo tão bobo. Mas é porque a gente está frustrado, a gente está nervoso, vamos descontar no nosso filho, e ele não tem nada a ver com isso. E aí, tadinha, a gente acaba prejudicando ele. Então, quando isso acontecer, que a gente não tá legal, a gente está nervoso, é preferível, Alan, você falar assim, olha, hoje a mamãe não tá legal, hoje a mamãe não tá bem, quer assistir um desenho, quer um livro? Se você acha que você não consegue controlar, é melhor você nem ficar perto do seu filho. Né? Deixa ele brincando com os irmãos, com o pai dele. Agora, se é algo que você acha que dá para controlar, é tentar não passar isso para a criança. Porque aí vem o emocional. Que às vezes a gente faz alguma coisa e deixa marcados os nossos filhos pro resto da vida. Sim. E às vezes é aquele dia que ele tá tão empolgado em falar algum assunto e a gente tá com nenhuma paciência para ouvir. O que é melhor vocês fazerem, papai, mamãe que está nos assistindo? Olha, hoje eu não tô, papai e mamãe não tá legal, eu tô triste, dia que eu não, aconteceu algo ruim no meu trabalho, mas amanhã eu vou estar aqui, eu quero que você me conte tudo que você quer me falar hoje. Hoje eu não tô legal, mas amanhã eu estarei aqui. É melhor isso do que você já punir o seu filho por algo que ele não tem culpa, né? E eu vou ficar frustrada porque eu joguei toda minha irritação em cima dele e eu vou estar deixando ele nervoso também por algo que ele não tem culpa. Sim. Se não tá bem, então deixa pra amanhã você brinca com ele, amanhã você conversa, né? Coloca ele no quarto pra brincar com o irmãozinho ou o pai e amanhã é outro dia, né? Tentar falar com o seu parceiro, né? Falar, hoje não vai dar certo. Hoje não vai rolar. Hoje é com você. Exatamente. O que eu acho ok até, né? Desde que exista a comunicação entre o casal, né? Eu acho que tem um resultado mais positivo, né? Sim, porque às vezes é algo tão simples, mas aquele dia a sua cabeça já está fervendo. E você não tem aquela paciência que você teria no outro dia calmo, que tudo ocorreu bem. Né? Que às vezes a criança chega cheia de amor para dar, às vezes a gente está tão nervosa, sai de perto de mim, sai daqui. Isso, para uma criança ouvir isso, gente, é muito triste. É muito triste. Aí vem aquela criança ir pra escola toda carente, querendo abraço, querendo colo. E a gente não está podendo abraçar muito. Exatamente. Dias, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, não estamos podendo fazer isso. Então, ao invés de fazer isso, não é bem melhor? Criança é muito inteligente, criança entende tudo que a gente fala, entende tudo. De uma forma bem simples, hoje eu não tô legal, mamãe não tá bem, papai também não tá bem, amanhã a gente conversa sobre isso, pode ser? E aí vai dar tudo certo. Legal, bacana. Bom, a gente estava até já um pouco nesse tema aqui, eu acho que vamos entrar um pouco mais profundamente, né? Explicando, assim, o que alguma falha de comunicação pode afetar no desenvolvimento da criança. Agora, falando em falha de comunicação, eu queria ser um pouco mais claro, né? Primeiro, né? Então, dividindo essa pergunta em duas.
que a gente pode identificar como falha de comunicação, né? Então, primeiro, eu falo uma coisa, meu filho pode entender outra coisa, talvez por nós não estarmos falando a mesma língua, e como que eu faço para aproximar essa língua junto com meu filho, né? E que impactos isso pode trazer, né, para o desenvolvimento da criança. E para o comportamento também. Né? E do comportamento também. Em uma casa onde tem o pai, a mãe, os filhos, normal, não são casais separados, tem uma questão que muitas mães fazem isso, tá? Aí onde ocorre a falha de comunicação. Fala assim pro filho. O filho, vamos supor, um filho de 7 anos. Você vai subir, vai arrumar o seu quarto, pegar o seu brinquedo, pegar a sua mochila e trazer o seu caderno para fazer a lição. A criança vai fazer só a primeira coisa que ele fez. Eu também. Eu também vou fazer só a primeira, nem lembro do resto. Mas eu sou igual. Mas por que tem adulto? Eu sou assim, minha cabeça fica 220 ligada o dia todo. Mas a criança não funciona assim, não funciona. E aí ele fala assim, nossa, tudo que eu peço, ele não entende o que eu falo, ele não entende. Mas por quê? Vamos lá, primeiro. Pede pra ele, peça pra ele, arruma a sua cama. Ele arrumou, ele desceu, tá tudo certo? Agora pega a sua mochila, por favor. É assim que a gente trabalha com criança. E aí às vezes a gente fica bravo porque a gente acha que eles são adultos e eles não são, eles não têm essa, que a gente vive acelerados em pensamentos, né? O adulto vive assim, né, com preocupação. E a criança não é assim. Ele vai fazer o que você pediu primeiro. Então, isso já entra como falha de comunicação, Ala. Entendi. Tomar cuidado, fazer por etapas, falar por etapas com as crianças. Você vai tomar banho, depois você vai brincar. Quando você atribui várias tarefas em uma fala só, ele não vai fazer nenhuma. Nenhuma. Questão também de casal que mora em casa, tudo bonitinho, a falha de comunicação e comportamento, Ala. Como que isso funciona? Às vezes a mãe impõe uma regra, o pai vai lá e tira. Aí tá tendo uma falha de comunicação gravíssima, porque a criança ela vai só respeitar quem tá deixando ela fazer o que ela quer. E aí perde o respeito entre a mãe e o pai. A mãe, ou ao contrário, o pai impõe, a mãe fica com dó, né? A gente peca também nisso, fica com dó e deixa ele fazer. Tá tendo uma falha de comunicação gravíssima e a criança vai continuar o comportamento dela com indisciplinas que muitas vezes acontecem, ou porque sempre tem um que não está deixando, não está entrando na comunicação da mãe. Né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. E a gente também tem um defeito, Alan, de subestimar a sabedoria da criança, que a gente acha que ela não entende, ela entende sim. E criança tem que impor regras a todo tempo, porque depois essa criança, ela vai crescer. E o mundo lá fora exige muito disso, né, Alan? O mercado de trabalho, às vezes, é algo que hoje não vai dar certo, amanhã pode dar. Então, a gente tem que também aprender, ensinar os nossos filhos a lidar com frustrações. E quando acontece essa falha de comunicação em casa entre o pai e a mãe, isso é quebrado, Alan. Isso é quebrado. E aí traz isso para o ambiente escolar, porque ele também não aceita regras, né? Uma criança é com indisciplina porque ele sabe quem ele vai recorrer, vai deixar ele fazer sempre o que ele quer. E como lidar com a frustração do filho? Por exemplo, eu quero o carrinho azul e naquele momento por algum motivo não está disponível. O que fazer? Ele vai chorar, ele vai fazer birra, tem que deixar. Ele tem que sentir isso. Porque às vezes onde o nosso erro maior é aí, Alan, da frustração dele, é que a gente vai e tentar agradar ele com outra coisa. Entendeu? Ele não tem um carrinho azul, porém eu vou te dar um videogame, pode ser? E aí a gente não deixa ele trabalhar com a frustração, e toda vez que ele entra em conflito, né? Frustração é conflito, né? Com ele não vai saber lidar porque tem algo que vai recompensar. É algo tão simples que começa dentro de casa, né? E aí, quando você vai recompensar essa criança de uma forma, ele não vai saber lidar com frustração, ele não sabe lidar. A mesma coisa de uma criança em uma brincadeira, Alan, ele não sabe perder. E aí ele chora, ele não quer brincar. E aí, qual que é o nosso papel de professor quando isso acontece? Olha, é normal errar. Porque quando a criança não sabe lidar com frustração, ele não sabe errar, ele não aceita errar. Então a gente ele acha um absurdo, né? Como ele acha um absurdo, ele se sente mal, ele se sente inferior, né? E a gente vê que ele chora, que aquilo dói nele, mas não, calma aí, isso foi trabalhado com ele. Isso foi,
Porque se uma criança sente isso, Alan, é porque sempre foi oferecido o que ele quis. Entendeu? Sim, às vezes, até em brincadeiras, eu acho que toda mãe fez isso, né? Quando a criança é menor, você tá brincando, até de pique-pega, pique-esconde. E aí você começa a ganhar do seu filho e fala assim, não, deixa eu perder para agradar ele. A gente não faz isso? Faz muito isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque cria um mundo irreal, né? Exatamente. Porque o mundo não é desse jeito, E o mundo não é desse jeito. E quando a gente permite que isso acontece, Alan, ele vai chegar, ele não sabe perder. E aí entra a socialização, que aí prejudica ele também, porque ele fica aquela criança que ninguém quer brincar, porque fala assim, eu ganhei, ele me bate, ele me xinga. Pega a bola e vai embora, né? Pega a bola e vai embora, né? E aí isso entra a falha de comunicação também. Sim, com certeza. Olha como que a comunicação entre o ambiente que ele vive é importante. Se a criança não tem aquilo, ele vai chorar. Porque às vezes a gente, como mãe, como pai, a gente prefere agradar para não escutar o choro da criança, não é? Sim. Eles vão concordar comigo. Tem dia que você não tá com paciência, você quer, não, vou agradar, vou dar um tablet, deixa eu colocar um filme que ele quer, para ele ficar quietinho ali. E isso tá errado, porque eu não tô lidando, eu não tô deixando ele lidar com o conflito. E eu tenho que deixar ele chorar mesmo, falar assim, realmente, eu não tenho, pronto, acabou. Não tem, pronto, acabou. Não tem que justificar. Às vezes a gente fica justificando muito e ele não sabe lidar com isso. E a gente, criança, gente, ele vai perder. Ele tem dia que vai em alguma loja, ele quer aquele brinquedo, não vai estragar, ele vai voltar para casa chorando, horrores, vai. Mas isso é dele. Ele tem que aprender a lidar com esses sentimentos. Que isso é muito importante, porque depois para a vida adulta, quando a gente não trabalha isso na criança, é um exemplo bem simples. Se a gente não trabalha isso com a criança, quando ele faz o primeiro vestibular, Alan, e ele não passa... Nossa, o mundo acabou, né? O mundo dele desmorona. Por quê? Porque ele não sabe lidar com a frustração, ele não sabe perder. Então isso é muito importante, Alan. E frustração está ligada também com a comunicação, né? E aí, quando a gente fala em comunicação, também é muito importante, Alan, sobre pais que são divorciados. Tá. Tem que falar a mesma língua. Isso é bem difícil, né? Isso é bem difícil, porque às vezes a criança fica uma semana com a mãe põe a disciplina, a rotina para ele, sabe, a regra. E aí, quando às vezes isso vice-versa, tanto pai como mãe. Aí, final de semana, a criança vai para casa do pai, nada daquilo que a mãe fez é colocado para ele. E aí torna uma confusão na cabeça dele. Sim. Aí fica até aquela sensação, né? De, o meu pai é legal, minha mãe é ruim. Isso, exatamente, exatamente. Minha mãe é ruim, minha mãe não deixa eu fazer o que eu quero. E isso tem que tomar muito cuidado. A mesma forma que é educado o filho com a mãe, o pai tem que fazer isso quando está com ele. Porque às vezes o pai quer afrontar a mãe, mas ele não está afrontando a mãe, ele está prejudicando o filho dele, ele não consegue ver isso. Às vezes pirraça, sabe? Sim. Isso com criança não funciona. Porque ele não sabe lidar com isso, a criança não sabe. E criança é esperta, ela vai querer fazer o que é melhor para ela. Não é melhor a criança não ter horário para nada, ela comer o que ela quer, ela dormir a hora que ela quer, e isso é prejudicial para ela. Então, para casais que são separados, tentar alinhar isso, porque isso também chega na escola, viu, Alan? Porque às vezes a criança, a gente nota muito aquela criança que fica com a mãe ou com o pai, e às vezes chega férias e não tem nada daquilo. A gente também percebe uma regressão da criança. Mas férias é muito difícil, né? Eu percebo que as crianças, principalmente nos anos iniciais, dão uma regredida sempre que saem de férias, né? Sim, porque sai da rotina, né? Sai da rotina. E aí a gente observa, aí entra a regressão da criança, comportamental. Mas porque é muito importante, ainda mais para educar a criança. A criança a gente vai mudando desde pequenininho, porque criança cresce. E depois que esse adulto cresce com essas falhas na educação que a gente teve com eles, não tem como corrigir mais. Então a comunicação é muito importante. Não também, Alan, só de casais separados, né? Comunicação na escola com as crianças é importante, né? Falar o mesmo vocabulário, porque às vezes tem assuntos que a gente tem que tomar muito cuidado do jeito que a gente fala com a criança, né? Entrar no mundinho deles que eles vão entender. Mas a falha de comunicação, quando isso acontece em casa, casais separados, acarreta muitas coisas ruins, nunca é coisa boa. Legal. Bom, então, aqui, próxima pergunta, né?
Legal, a gente falou de alguns problemas, etc. Então, como a gente pode, número um, identificar, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas eu acho legal a gente retomar, como identificar esses possíveis problemas que estão acontecendo, né? Como que eu consigo perceber essas questões e depois disso, como que eu posso, algumas dicas de como que eu posso reverter esses problemas em relação ao comportamento, né? Sim, totalizando tudo que nós falamos aqui, sobre o comportamento nada mais é a criança, quando é algo que não está na rotina da criança fazer e ela começa, igual a regressão que eu citei, é algo que não está certo tanto no ambiente da escola como em casa. É algo que é igual, às vezes, o trem que saiu da trilha ali, sabe? Uhum. A criança é a mesma coisa. Então, como que a gente pode ajudar as crianças? A gente tem que ter esse senso com eles. A gente tem um defeito muito grande, como pai, como mãe, de fazer cobranças em cima de cobranças, Alan. E aí a gente não percebe que nosso filho está precisando da nossa ajuda, né? Dessa questão que você falou de jogos, eu acho muito importante, porque que a gente percebeu que a questão de crianças ficar muito tempo em videogame, em tablets, em filmes que não são da faixa etária, eles têm um distanciamento da família deles. Então, esse contato de pai e mãe, eles estão perdendo. E aí, quando o contato que a gente tem com eles, a gente só cobra. E aí, algo vai prejudicar, eles vão dar sinal que uma hora que eles não vão aguentar. E os sinais, que igual eu falei, a criança não chega falando, olha, mãe, eu não tô bem, não é igual o adulto. Né? Eles chegam com atitudes, eles ficam mais agressivos. Tem criança, Alan, que começa a morder. Morder é muito comum, né? Morder. Exatamente. A ansiedade começa a comer unha, que não era do hábito dela fazer isso. Isso acontece bastante também, já vi ou aqui. Muita ansiedade na alimentação, começa a comer muito ou não come, começa a ter insônia. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, Alan, porque a gente às vezes vai lá e procura resolver esse problema. Igual você disse, vou na psicóloga, vou resolver isso. Mas a gente não se preocupa o que chegou a nosso aluno, a nossa criança, a chegar a esse ponto. Que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Resolver o problema é fácil, né? Só que a gente tem que tomar cuidado. O que será o que eu fiz como mãe? Identificar o problema. Exatamente, identificar o problema. O que eu fiz como mãe, como pai? O que eu prejudiquei o meu filho nisso? Né? E aí onde veio o comportamento também positivo. Tem os sinais de comportamento positivo. Como que eu vou ajudar meu filho positivamente? Um exemplo bem simples. Vocês estão em um parque e o seu filho não consegue brincar em qualquer tipo de brinquedo que tenha lá. E aí você compara ele. Fala assim, nossa, aquele seu amiguinho conseguiu. Você faz uma comparação. Você ajudou ele aí? É um comportamento positivo? Não é. A gente tem que tomar cuidado do jeito que a gente fala. Olha, o seu amiguinho conseguiu, você também consegue, vamos lá? Principalmente, eu acho legal você tocar nesse assunto em relação à alfabetização. Eu já percebi alguns pais têm uma cobrança exacerbada, até, por exemplo, no Jardim 2, que não é obrigatório. Algumas crianças podem desenvolver, mas não é obrigatório. Ele vai falar, nossa, mas o Joãozinho tá falando e você não tá falando, entendeu? Sim. Eu já vi casos assim, como que o pai pode lidar com isso, né? Por exemplo, assim, eu entendo que todos os pais querem que os seus filhos sejam, sei lá, todos os Einstein, né? Todo mundo quer que o filho seja mais desenvolvido, seja melhor, etc. Mas o que o pai pode fazer e não fazer, por exemplo, numa situação, exemplo, igual essa que eu dei? Então, é onde acontece o erro, que os pais que ficam muito ansiosos jogam essa responsabilidade no filho. É isso que acontece. Aí eu repito, criança não é adulto. Então, às vezes a gente chega numa euforia, igual você falou de comparação da alfabetização. Cada criança é igual uma fruta, ela vai amadurecer no seu tempo, né? E aí, quando a gente chega para uma criança e fala assim, nossa, seu amigo já está lendo, você não lê, ele não vai ler. Aí, sabe o que vai acontecer? Ele não vai querer estudar, na hora de lição de casa ele não vai querer fazer, ele vai perder o ano de vir para a escola, porque na hora que ele está chegando para aprender, a gente já está punindo ele. E não é assim que a gente faz, né? Então, às vezes, você está ensinando seu filho numa lição de casa, você sabe que, às vezes, até em casa, tá, Alan? Tem um sobrinho, tem um primo, até o irmão. Às vezes, você tem 3 filhos. Cada filho leu em uma fase. Ele fala assim, nessa idade o fulaninho já lia e dava cambalhota, exatamente, né? Exatamente. A gente ouve muito de mães falando, nossa, o meu Sim. filho nessa idade lia, mas o meu outro, ele demorou um pouco, mas ele leu.
ele leu. Então a gente tem que tomar muito cuidado das palavras que a gente fala. Tem palavras que motivam e tem palavras que desmotivam as crianças. Então é muito grave, ainda mais quando a gente está lidando com criança, a gente fazer comparação. Você faz uma comparação, mas você anima ela, encoraja ela de fazer aquilo. Porque olha a diferença, o seu amigo conseguiu brincar, aí você acaba a frase por aí. Aí que a criança, eu não consigo. E na alfabetização também não é diferente. Sim, sim. Olha, seu amigo, olha, porque até o aluno chega em casa e fala para a mãe, né? Nossa, o meu amigo, o Léo, tá lendo. E eu não, mãe. Aí, o que você faz nessa hora? Calma, filho, você também vai aprender a ler, né? Aí você dá um exemplo, criança tem que entrar no mundinho dele. Olha, você também vai aprender a ler, você está na escola para isso. Não é porque que ele está lendo que você não vai aprender. Você também vai, um dia você vai conseguir ler igual ele. Então, não comparar e tomar cuidado quando às vezes a mãe tem um receio, a Alan também é muito importante, sobre o processo de aprendizagem do aluno. Às vezes a mãe está muito preocupada, muito angustiada, e ela fala isso perto dele. Entendeu? Então, deve ser horrível deve isso, falar né? assim, nossa, ele não consegue nem fazer o nome dele, né? Tem algo de errado nisso. Toma cuidado, não fala perto dele, porque criança é esperta. E aí isso vai desestimular ele e a gente vai ter muito trabalho para poder reerguer, porque quando a gente faz isso com a criança é igual uma flor, a gente mata aquela flor, né? Então, às vezes não é porque eu fui aprender a ler com 8 anos. E a minha professora foi ótima porque ela fez diversos trabalhos comigo, sabe? E minha mãe também foi. Só que eu penso assim, e se ela não tivesse feito esse trabalho, se minha mãe não tivesse apoiado? Ela tinha matado a flor ali. E depois que isso é feito, a gente não consegue reerguer essa criança. Então, tomar muito cuidado. Se tem alguma dúvida sobre como que meu filho está na escola, marca uma reunião com a professora dele, mas jamais com essa questão de comparar o filho meu com o filho do outro. Ele teve o tempo dele, ótimo, o meu também vai ter. Nossa, tem uma coisa, eu vou contar uma história. Eu tava em um churrasco, assim, um churrasco de pessoas, os pais, obviamente, já ficaram um pouquinho mais altos e tal. E daí falou, chama não sei quem, conta em inglês de 1 a 10. E a menina contou, falou, você também não tá estudando inglês? Tô numa escola bilíngue, né? Sim. Então conta a você. Eu não consigo. Isso, imagina a cabeça da criança, né? Os dois pais numa brincadeira entre pais tem impacto profundo, né, no desenvolvimento. Muitas vezes a criança pode pegar um trauma e falar, cara, eu não quero saber mais de inglês, eu nunca vou aprender, e por aí vai, né? Isso é uma coisa que eu já vi, eu achei um absurdo. Porque assim, né, apesar de não ser pedagogo, né, eu sou educador, eu trabalho dentro de escola. Então eu olhei e falei, cara, não faz isso, né? É um absurdo, né? Mas e a questão também do jeito que a gente exibe os nossos filhos também, né, Alan? Sim. Porque às vezes a gente quer fazer graça, porque mãe é orgulhosa, né? Mãe fica toda se achando, né? Olha como meu filho tá. É bom, mas às vezes numa roda de conversa aí, tá em um restaurante, e às vezes é muito ruim porque você fica mostrando que seu filho, ele é mais do que todo mundo. E não é. Não é. Não é? Isso acontece tipo assim, muito. Olha, meu filho de 4 anos, ele tá lendo, ele arrasa. Ele arrasa, beleza, parabéns. Nossa, olha, parabéns por esse trabalho que os pais estão fazendo. Mas aí, será que isso é o suficiente para a idade dele? A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. A gente foca só em uma atribuição que a gente tem que ensinar para o aluno, só que tem outras coisas que têm sido trabalhadas e não foi. Então, às vezes o seu filho que não está lendo agora, mas ele está ótimo em matemática, enquanto o outro amigo dele não está. Nem por isso quer dizer que os dois estão com defasagem, que eu vou, nossa, a mãe puxa o cabelo, eu preciso de uma psicopedagoga, eu preciso de reforço. Calma, mãe, relaxa, que em dezembro, quando a gente compara, em janeiro, fevereiro, a gente fica muito angustiada. Mas aí quando você pega o seu filho em dezembro, fala, gente, que coisa mais linda, né? Como que ele saiu da turma que ele entrou. Então, não depositar a ansiedade de nós, como os pais, em cima dos filhos, no cobrar muito deles. Ao invés de cobrar, mostra para eles que vocês estão apoiando. Se ele tem alguma dificuldade na hora de ler, explica, compra livros, que é da faixa etária dele, né? Mostra que você está ali para tudo e que se ele errar, você vai estar ali também e assim se vai. Eu acho que uma coisa importante para os pais saberem também é conversar com os professores, né, com o professor do seu filho, para identificar quais são os requisitos para a idade dele, né? Por exemplo, tem crianças que com, 3, 4 anos estão lendo de 1 a 10 em inglês, ou enfim, né? Muitas vezes já estão lendo, já estão escrevendo, etc.
e outras não. O que é importante você saber, legal, em que ponto que eu tenho que começar a me preocupar? E isso o professor vai saber. Por exemplo, Legal isso, ele deveria saber ler nessa idade. Não está conseguindo. Opa, talvez tenha um sinal aqui que a gente tem que trabalhar em cima disso. Mas o professor e o coordenador do curso conseguem, né? A coordenadora consegue. Sim, a gente tem um acompanhamento com os alunos, né? Todo bimestre, como está o desenvolvimento da aprendizagem dele. Mas é muito importante isso que você disse, Alan. É saber o tempo certo que eu tenho que me preocupar com isso. Né? Porque às vezes a gente fica nessa angústia e às vezes o aluno nem está preparado para isso. E nem deveria, e né? nem deveria, porque nem não é da faixa etária deles, certo? Sim. Não é da faixa etária deles, então não tenho por que me preocupar. Aí quando você está com um aluno no segundo, terceiro ano, se ele tem alguma dificuldade em leitura, aí sim eu vou me preocupar com isso. Mas na dúvida, recorra ao professor, ao coordenador da escola e que você vai se acalmar. Mas isso acontece muito, Alan, no início de ano letivo, sabe? E aí você fica na angústia, eu quero que meu filho aprenda isso, e eu tô vendo essa dificuldade. Até nós, como os professores, quando a gente inicia numa sala de aula, a gente dá um certo assim, medo, sabe? De ver o desenvolvimento. Mas depois vem o segundo bimestre, o terceiro, e quando você chega em dezembro, aquela flor tá a coisa mais linda, né? Então a gente tem que, como pai, como mãe, jamais compare, que isso prejudica muito as crianças. Legal. E o emocional também. Muito bom. Legal. Essa é uma pergunta ótima que a gente preparou aqui. Por que meu filho está me enfrentando? Pensando em educação infantil. Quais são as principais coisas que podem estar acontecendo no desenvolvimento dele, na cabecinha dele, para ele começar a enfrentar os pais? Sim. De início, tem muitos pais que têm dificuldade de falar, Simone, que meu filho não me respeita. Eu tô falando com ele, ele tá rindo da minha cara, eu fico bravo, coloco no cantinho do pensamento, ele não fica e ele me enfrenta. Onde que eu errei nessa parte? Onde que você errou? Que forma que você está chamando a atenção dele? Você está se impondo? Porque quando a gente está lidando com um filho dentro de casa, a gente tem várias maneiras de falar. Tem a hora de brincar, tem a hora que você está zoando, tem a hora que você entra na brincadeira dele. Mas e a hora de você punir? Como que você está se impondo com ele? Você fala com voz firme? E outra coisa também, algo que acontece, às vezes o pai coloca o filho, pune ele de algo, deu 5 minutos, vai lá e tira. Pronto, você perdeu o respeito do seu filho. Às vezes tem punição que dói muito na gente, como mãe e como pai, em fazer, mas tem que ser feito, tá? Tem que ser feito. E quando às vezes o filho, ele tá enfrentando a gente porque a gente já perdeu o respeito com ele. Entendi. Entendeu? Foi uma falha na hora de você tentar punir, de você corrigir em algo e você deixou uma brecha, né? Disso não acontecer, então você perdeu o respeito. Como que eu vou conseguir o respeito novamente com o meu filho? Impondo, sabendo que tem hora para tudo. Punição, Alan, é muito importante. Porque a criança tem que saber que ela errou e que ela não pode fazer aquilo mais, né? Porque às vezes muita gente, como pai, como mãe, a gente vai deixando porque a criança é pequenininha, às vezes está com 2, 3 anos. Ah, não, mas ele não nem entende. Entende sim. Entende sim. E quando a gente vai deixando isso acontecer, ela quando chega com 4, 5 anos, se eu não corrigir isso atrás, se eu não punir ele, não tem como eu punir agora que ele não vai querer. Entendeu? Sim. E é onde acontece que o filho enfrenta. Quando o filho enfrenta os pais, é porque perdeu o respeito. E isso não pode acontecer. A criança tem que respeitar o pai. Porque se a criança ela não respeita o pai com a mãe, ele também não vai respeitar o professor. Faz sentido. E isso é muito importante. E tomar cuidado também é uma forma bem simples de chamar a atenção de criança. Não precisa gritar. Você não precisa gritar, escabelar. Não precisa nada disso. A criança entende de uma maneira bem simples. Alan, você ajoelha, fica de frente com ela e olha no olho dela. E fala aquilo que você quer falar, ela vai entender perfeitamente. Né? Porque às vezes também a gente fica gritando, tem pai que tem mania de ficar gritando com o filho, ele não vai conseguir captar o que você quer falar para ele, entendeu? A base de gritos, nem precisa levantar o tom da sua voz, agacha, olha no olho dele e fala, olha você, e explica também o porquê da punição. Uma coisa bem simples, foi ao mercado, ele fez birra de algo que você não deu para ele, já falou assim, olha, hoje você vai ficar sem seu videogame, porque você fez aquela birra comigo. Você se lembra do que você fez? Não adianta também punir e não falar o porquê que está punindo. Tá. Né? Então, isso é muito importante. Não deixar que o respeito acaba entre filho e pai.
Porque na hora que você vai cobrar isso dele, quando ele enfrenta, porque isso já se foi embora. E isso não pode acontecer. Legal, muito bom. Ótimas dicas aí para vocês pais, né? Estamos chegando ao final do programa. Temos aqui a última pergunta, que eu acho que é para fechar tudo isso que a gente vem conversando aqui, nessas 1 hora de conversa, né? Então, eu queria que você tentasse citar que coisas bem específicas que podem prejudicar o processo de aprendizado do filho. Tá? Então, assim, por exemplo, a gente falou de alimentação, a gente falou de regras, rotinas, etc. Se você pudesse resumir isso em alguns passinhos. Tá, vamos lá, uma coisa bem simples, agora eu nem vou falar de comportamento, é como que o pai vai lidar com o filho dentro de casa em processo de aprendizado. Tomar cuidado a maneira que é ensinada essa lição de casa. Tá. O jeito que esse pai está abordando com ele, tá? Porque tem muito, o que acontece? Muitos alunos falam assim para os pais: ah, você não me ensina como a minha professora, né? E os pais ficam com raiva. Falam assim, eu não sei como que essa professora ensina. Então, eu acho que algo mais importante que tem que ser feito. Quando a gente fala em processo de aprendizagem, a gente tem que tomar muito cuidado do jeito que a gente aborda. Se a gente está preparando um momento em casa para ser feita essa lição com eles. Se é um dia que você está estressado, nem faça a lição. Né? E tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não sabe como ajudar o nosso filho e a gente erra com eles. Por quê? Às vezes a professora de alfabetização, tá, Ala? A professora está ensinando, está seguindo uma linha pedagógica, o pai vem ensinando de outra. Que aí ele fala assim, mas eu fui alfabetizado dessa maneira. Toma cuidado, porque a gente vai criar uma confusão na cabeça dessa criança. A questão também de comportamento, Ala, igual a gente falou no início, né? Tomar muito cuidado das coisas que acontecem em casa, chega, fala com a escola, fala com a coordenação, que isso é muito importante. Porque às vezes algo tão bobo pode virar um problema bem maior e ficar bem mais difícil da gente resolver essa situação. Então, o que eu quero deixar aqui bem claro para os pais, que realmente eles refletem tudo nos filhos deles. Pode ser um dia que você não está bem, pode ser um dia que você gritou com a sua esposa, ele vai refletir aqui também, perdeu algum ente querido, tem que chegar a falar para a escola, porque a criança mostra também, tá? E quando a gente fala em processo de aprendizado, vir atrás da professora e falar assim, aí, como que está sendo você trabalhando esse tema com ele? Como que eu posso ajudar na lição de casa? Tomar esse cuidado também para não criar essa certa confusão na cabeça do aluno. Legal. Isso é muito importante. Bacana. O que é mais importante, nossos filhos são os nossos tesouros, né? Ter muito cuidado da forma que a gente está criando, da forma que a gente está falando com ele. E quando a gente, pai e mãe, erra, claro que a gente erra todos os dias tentando acertar, né? Mas uma dica que eu quero deixar para vocês não busque apenas a solução do problema. Quando a gente fala em criança, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Observem os filhos de vocês, as atitudes deles e mostre para eles que vocês estão com eles a todo tempo, errando ou acertando. Isso é muito importante, ainda mais para o desenvolvimento das nossas crianças.